Bem-vindos aqui à Tapera. Boa tarde, Ana, parceira aí, sócia da Tapera. Bem-vinda. Bem-vindo, companheiro Kim. E todos vocês aí, obrigado pela presença, tá? Desculpa esse atrasozinho que a gente teve, foi em função do outro evento muito grande aí que a gente fez antes. Eu sou o Antônio aqui da Tapera, a gente está muito feliz em receber vocês. Mais uma vez, mais uma parceria com a Boitempo, a gente agradece mais uma vez. Eu vou passar a palavra para o Kim, aqui, o Kim Dória, que vai fazer aqui umas introduções aqui em nome da Boitempo também. Valeu, Kim. Gente, valeu, boa tarde, desculpem o atraso. Enfim, esse daqui é agradecer a presença de todo mundo aqui. Olá, Ana, Tércio, Anderson. Agradecer a participação de todo mundo que está acompanhando. Esse é o penúltimo evento do ano na programação do Ano Marx, né? 2018, que marca o bicentenário de Marx. A gente, em seguida deste debate, tem um outro encontro sobre Marx e ficção científica, que encerra o ciclo Diálogos com Marx. A Ana vai participar, junto com a Kênia Freitas, com a Maria Elisa Sevasco, e mediação da Lei Sibila. Então, hoje é dia de conversar sobre literatura, Marx, marxismo e tudo mais. Boas recomendações de leitura de férias. Enfim, sem mais delongas, vou passar aqui a palavra, agradecendo muito a presença de todo mundo. E, por favor, então, Ana, valeu. Obrigada. Olá, gente, boa tarde. Uma honra estar aqui com vocês. Nós vamos conversar a respeito de Marx com dois especialistas. E nós vamos falar muito sobre humor, vamos falar sobre romantismo e sobre literatura. Então, o interessante do lançamento de hoje é que são escritos de literatura do Marx, no sentido estrito, né? E, então, enfim, com duas pessoas que sabem muito sobre Marx, e o Tércio, inclusive, é um dos tradutores, né? Então, eu vou apresentar aqui com quem estamos. Então, o Anderson Gonçalves, ele é doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Ele é professor do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada na FEFELESH USP. O Anderson, hoje, ele desenvolve a pesquisa em crise do drama moderno do século XIX e o teatro político do século XX. Ele publicou Nova Narrativa, Diálogo e Filosofia, a Inatualidade e o Presente em Schelling, em 2015. E o Tércio Redondo, ele também é doutor em letras pela Universidade de São Paulo, onde ele é professor de literatura alemã. Então, atualmente, ele desenvolve pesquisa em torno da obra lírica e ensaística do Bertolt Brecht. O Tércio traduziu muitas coisas, entre outros. As Afinidades Aletivas, do Goethe, pela Companhia das Letras. Conversas de Refugiados, do Bertolt Brecht, pela 34. Escorpião e Félix, que vocês têm aqui na mão. No Karl Marx, Escritos Ficcionais, que está sendo lançado. É autor de Wojciech, Trabalho e Exploração Social, comentário e tradução integral da tragédia de Georg Büchner, que publicou pela Nankin em 2015, e também ele ainda organizou um livro que se chama Do Guia para os Habitantes das Cidades, do Bertolt Brecht, para a Fundação Rosa Luxemburgo. Então, enfim, nós estamos aqui com dois especialistas. O livro é este, que foi escrito pelo garoto Marx, né? Todo mundo fala do jovem Marx. Esse Marx aqui tinha 19 anos. E eu vou abrir a conversa pedindo para o Anderson contar um pouco a respeito da época em que esses escritos foram produzidos. Bom, boa tarde a todos. Agradecer o convite, falar aqui. E já ir um pouco direto ao assunto, né? Falar um pouco da época desse garoto Marx, como falou a Ana, falar um pouquinho da década de 20. Ele nasceu em 1818, então isso é falar um pouquinho da década de 20 e década de 30, né, do século XIX. Aí, lembrando que justamente uma das grandes chaves da literatura, uma das grandes forças da literatura nesse momento é o romantismo. Só que na década de 20 esse impulso romântico já começa a decair um pouco, né? Começa a se desgastar. E aí, se a gente pensar esquematicamente o romantismo, a gente poderia dizer que o romantismo tinha duas cabeças.
uma primeira cabeça que era revolucionária, idealista, que ali do finalzinho, na Alemanha, o romantismo já começa no final do século XVIII, na década de 90 do século XVIII. E esse período que é revolucionário, idealista, ele vem junto com os impulsos modernizadores da Revolução Francesa, não se separa inteiramente disso, das grandes promessas da burguesia, etc. Para se ter uma ideia, nesse primeiro romantismo, os irmãos Schlegel, que tinham uma revista chamada Ateneu, um dos irmãos Schlegel ele vai escrever justamente nessa época que a Revolução Francesa, a doutrina da ciência de Fichte, o filósofo, e o Meister de Goethe, ou seja, o romance do Wilhelm Meister do Goethe, ele diz na época, são as maiores tendências da época. Isso em 1798. Isso é o primeiro lado do romantismo. E aí esse mesmo Schlegel, levando em conta o que vai acontecendo no período histórico, a Revolução Francesa, Napoleão invadindo os vários países, ocupando os vários países, e o Napoleão trazendo justamente uma certa modernização do ponto de vista jurídico, político e econômico. E até chegar o momento em que, ali nos anos 10, entre 1812 e 1815, a gente tem as chamadas guerras da libertação, como é chamado pelos alemães, né? Se não me engano, os franceses chamam de guerras alemãs. A briga já começa aí. Até que o Napoleão perde, e em 1815 tem a Santa Aliança, né? A época do Metternich. E aí que é um momento de restauração de uma época anterior à Revolução Francesa. Então, uma restauração do ponto de vista das leis, e da política, mesmo de alguns pontos econômicos. E, obviamente, quando a gente está falando da Alemanha, é uma Alemanha que não é propriamente o país que a gente conhece hoje. Na verdade, era uma série de condados, então não existia nada que a gente possa chamar de unidade nacional. Isso não existia nessa Alemanha. E aí, justamente a partir de 1815, o Schlegel começa a derivar politicamente para o lado conservador. E aí, em 1820, ele tem um texto que se chama A Assinatura da Época, e ali ele faz uma espécie de meia-culpa do seu tempo de jovem revolucionário. E aí ele vai dizer que tudo ali se passou, tudo ali teria se passado como sempre, quando o sangue e toda a energia vital sobem demais à cabeça. Daí, segundo ele, teria surgido um caos de ideias e não mais do que isso. E aí ele diz que, por sorte, o poder e a tradição foram mais fortes do que a arbitrariedade subjetiva. E aí ele dá uma tremenda de uma virada, né? Então, isso em 1820. Aí, lembrando em coisas da época, em 1819 teve um acontecimento que foi famoso na Alemanha na época, que foi o assassinato de um dramaturgo chamado Kotzebue. E era um dramaturgo conservador, foi assassinado por um estudante que fazia parte de uma das associações de estudantes. Aquilo causou um certo escândalo na época, e foi um momento justamente em que na Prússia se aproveitou para aumentar leis com relação à censura. Logo depois, em 1820, sai a Filosofia do Direito do Hegel, que vai ser objeto de um dos textos do Marx. E justamente, a Filosofia do Direito é um livro central. A gente poderia resumir um pouco aquela frase célebre que tem no prefácio do Hegel: o real é racional, o racional é real. Eu não vou entrar nos detalhes do que significa essa especulação, etc. Mas é uma frase que virou uma espécie de emblema da polêmica em torno do Hegel, que vai dar a divisão entre os hegelianos de direita e hegelianos de esquerda. E junto com... Na estética do Hegel também vai aparecer isso, mas isso também tem, de certa maneira, na filosofia do direito. O Hegel sempre se põe contra o subjetivismo, que ele entende como uma característica central do romantismo. E aí, então, nesse período, justamente, que o Hegel, contra o romantismo, ele vai dizer que nos últimos tempos, isso é de uma carta dele, nos últimos tempos, prefere-se o dilaceramento íntimo e sem controle, que passa por toda dissonância desagradável, tornou-se moda e trouxe um humor da feiura e uma palhaçada da ironia.
Esses são os termos dele. Então, a crítica dele com relação ao subjetivismo é que é algo da ordem da vertigem, da completa ausência de sobriedade, de um acreditar-se em si a despeito de todos os aspectos do que nos termos dele, todos os aspectos substanciais. Aí falar em aspectos substanciais é falar na vida ética. O que ele entende por vida ética passa pela noção de Estado, que é o outro ponto central do grande debate dos jovens hegelianos contra o Hegel. E não à toa um dos temas centrais da crítica da filosofia do direito. Do Hegel, feita pelo Marx. E aí, bom, finalmente a gente chega em 1830. 1830, a França tem a Revolução, na França, a Monarquia de Julho. Essa época, o Hegel, em cartas, ele também vai falar que se trata de um momento em que o interesse político absorveu todos os outros interesses, de tal modo que a gente estaria diante de uma crise na qual tudo que valia parece ter se tornado problemático. Aí, em 1831, morre o Hegel. Então, quando o jovem... Se a gente pensar do ponto de vista literário, nessa época, justamente como eu estava falando no comecinho, bom, o romantismo começa a decair e começa a surgir aquilo que vai ser chamado de a jovem Alemanha. É uma espécie de escola literária, que a gente poderia dizer que é uma espécie de um primeiro realismo, uma primeira tentativa de se produzir um realismo na Alemanha. É uma geração que vai dar, por exemplo, o grande poeta, o Heinrich Heine. São autores que vão estar, de alguma maneira, em busca da realidade e invertem, digamos assim, o romantismo. Em vez de poetizar a realidade, trata-se de realizar a poesia. É uma inversão nesse momento. Então, é um tempo que começa... A ideia de libertação, de emancipação, essas ideias se transformam em palavras de ordem nesse momento. Né? Que, de alguma maneira, o céu se realize aqui, na Terra. Não à toa, alguns anos depois, em 1848, bastantes anos depois, o Schelling, o filósofo, ele é um filósofo que começou a escrever nos anos 90 do século XVIII e foi morrer nos anos 50. Então, ele passou pela Revolução Francesa, ele passou pela Restauração, Revolução de Julho, de 1830, e pela Revolução de 1848. E aí tem as anotações de diário dele, em 1848, se referindo aos jovens hegelianos, e ele fala, mas o que querem esses rapazes? Realizar o céu na Terra? E, de fato, era essa a questão deles. E o Marx, justamente, está surgindo nesse momento. Né? E os textos que a gente vai comentar aqui são de 1837. Então, é um jovem que está passando por um momento em que o romantismo já está decaindo, está surgindo algo novo chamado Jovem Alemanha, um impulso mais voltado para o realismo. E, para dizer, como dizia, acho que é o Borner que fala, Böhner, para falar com devido a pronúncia, que é um escritor ali contemporâneo, ele vai falar que justamente um momento contra, um momento que é necessário ir contra o comedimento dos loucos da estabilidade, né, desses que são servos dos nobres. Então, essa é mais ou menos a época do Marx. Aí eu termino essa minha primeira fala aqui, lembrando só uma carta do Moses Hess sobre o Marx. É uma carta já dos anos 40, e aí ele vai escrever a um amigo dele, e ele diz assim, Doutor Marx, ele escreve para o amigo sobre o Marx. Doutor Marx, assim se chama meu ídolo. É ainda um homem bem moço. Associa a mais profunda seriedade filosófica ao humor cortante. Pense em Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine e Hegel unidos, não atirados juntos, numa só pessoa, e assim você terá Marx. Então, aí falo isso inicialmente como uma apresentação para a época. Muito obrigada. Vamos lá, Tércio? Quer comentar alguma coisa a respeito da época? Você quer falar sobre humor?
Então, boa tarde a todos. Eu também gostaria de agradecer o convite da Boitempo e da Tapera Taperá para estar conversando com o Anderson, a Ana e todos vocês. Da época, eu acho que o Anderson fez o resumo, fez o extrato da época, sobretudo quando ele menciona a chamada jovem Alemanha. Essa jovem Alemanha é uma coisa curiosa, assim, porque, de certa maneira, ela era um rótulo de que se valia a própria censura, né? Então, tinha lá a jovem Alemanha, a lista negra daqueles escritores a serem censurados. Tinha inclusive, no rol da tal jovem Alemanha, pessoas que que já estavam exiladas, que essa jovem Alemanha não compunha exatamente um grupo homogêneo de escritores, né? Tinha de tudo. O Büchner, que é um dramaturgo alemão dessa época também, ele morre muito jovem. Ele morre justamente em 1937, quando o Marx está escrevendo essas coisas que a gente está discutindo hoje aqui, né? Ele era um jovem estudante de medicina, recém-formado, que tinha publicado uns dramas lá e também já era mal visto, né? Mas era uma figura à parte, estava vivendo exilado na Suíça e trabalhando como médico, com uma espécie de anatomista, contratado pela Universidade de Zurique, né? E escrevia umas coisas assim que contrariavam os agentes da censura. Eu só queria reforçar um pouco isso que o Anderson falou, já mencionou, que é a censura. A censura alemã, o Anderson mencionou isso também, né? A partir da morte desse dramaturgo, né? A censura se acentua com muito vigor. Então, por exemplo, nas universidades, que eram considerados antros, né, de contestação do regime, a censura era férrea sobre estudantes e professores. Não. Então, por exemplo, na Alemanha, baixam-se lá uns decretos, né, nos anos 30, em 36, se não me engano, 35, em que as autoridades universitárias estão obrigadas a reportar qualquer ato praticado por qualquer estudante ou professor que possa ser suspeito ou que possa ser considerado como uma coisa anti-establishment. E os alunos, quando saíam da universidade nessa época, eles eram obrigados, se quisessem entrar no serviço público, porque na Alemanha o serviço público sempre foi uma coisa muito valorizada. Então, o serviço público naquela época, entrar para o aparelho de Estado era a glória para estudantes universitários, fossem eles médicos, engenheiros, advogados, não importava. Todo mundo queria ir para o serviço público, os salários eram bons, era uma chance de ascensão social. Mas para entrar no serviço público, um jovem recém-formado tinha que apresentar um atestado de bons antecedentes fornecidos pela própria universidade, ou seja, não participou de nenhum ato de contestação, essas coisas. Então, a censura era realmente muito férrea. E não era só censura, porque havia repressão que ia além da censura, e havia encarceramento, mortes, né, de gente torturada, essas coisas estavam se processando na Alemanha nessa época. Então, quando a gente vê o Heine está vivendo em Paris e o Marx vai depois viver em Londres, com passagem para o Paris também, né, eles estão fugindo de uma repressão que é muito severa. O regime era praticamente ditatorial, né, desse cidadão que o Anderson mencionou, o Metternich, que era primeiro-ministro na Áustria, né, mas que dava as cartas, né, naquilo que eram esses estados que o Anderson também mencionou, né, que não formavam ainda unidade nacional. Então, portanto, quando a gente está pensando em 1837, só para finalizar, a gente está falando de um estado de coisas, do ponto de vista social e político, que é de altíssima voltagem no sentido da repressão, né? O Marx ainda é muito jovem, ele tem 19 anos, né? Ele ainda não está sendo censurado, ele é um jovem desconhecido, mas vai começar a pagar pelos pecados dele logo mais, né?
Então, acho que era isso. Você tinha pedido para falar sobre humor, mas a gente volta a tratar disso em seguida. Obrigada. Então, vocês mais ou menos entenderam aí qual que é o jeitão dessa época em que foi publicado o livro. E aí, se vocês estão com o livro na mão, ele é formado por 2 textos, né? O Escorpião e Félix, e o Lan. E se vocês começarem a dar uma lida, né, algo que chama um pouco a atenção, e depois a gente até, mais para frente do debate, pretende falar disso, como é que isso vai ficar mais claro na obra do velho Marx, mas é que é o traço do humor, né? Então, parece que desde o início aí existe uma verve bastante clara. Então, aí eu queria pedir para cada um dos dois fizerem esse comentário. Como é que o Marx, então esse garoto aí, ele trabalha com humor no texto literário dele? Então, Anderson, se você quiser começar, pode ser? O que é que o Tércio? O Tércio, ele sabe bastante sobre isso, gente. Não é que eu seja piadista, nem especialista em humor, mas é que, de fato, esses textos, são 2 textos nesse livrinho aqui, né? O primeiro, chamado Escorpião e Félix, é fragmento de um romance. O que significa essa forma fragmentária ainda é objeto de discussão. Não se sabe exatamente, porque, para quem for ler, vai ver que começa lá no 8º capítulo, depois pula para não sei qual. Assim, é uma coisa confusa desse ponto de vista. Não se sabe se isso é intencional, se o Marx pretendeu fazer que a paródia fosse a esse ponto de começar no 8º capítulo, ou se houve capítulos escritos que se perderam, ou então que haviam sido planejados e eventualmente não escritos. De qualquer forma, é tudo uma grande brincadeira do Marx, para quem lê. Eu morri de rir, assim, quando estava traduzindo, assim, eu me diverti um monte. E a dificuldade, na verdade, era tentar garantir no português, né, alguma coisa dessa verve humorística, satírica, que o Marx, tão jovem, já dominava tão bem. O Marx, como alguns pesquisadores foram notar mais tarde, né, porque esse texto foi descoberto na década de 20 do século passado. Por volta de 1920, o pessoal que estava preparando aquelas primeiras edições da obra completa do Marx descobriram isso aí no espólio, e a partir daí que ele passa a ser conhecido. E já naquela época, quem viu aquilo falou assim: aqui tem o Sterne, o romancista inglês, que foi um romancista que exerceu uma influência muito grande sobre toda uma geração de escritores no século XIX. Todo mundo queria escrever a moda sterniana, com aquele humor, cuja técnica, digamos assim, de alguma forma foi apropriada pelo Marx. O Marx, como todo mundo, né, bem informado da geração dele, lia o Sterne, gostava daquilo e ele reproduz de alguma maneira. Então, a gente estava conversando agora há pouco, uma dessas técnicas era o seguinte: era vomitar citações literárias, históricas, e ficar citando autores, assim, mas em uma profusão, assim, uma verborragia, que vira uma palhaçada, mas que mimetiza, que faz caricatura daquilo que era procedimento de certos ciclos intelectuais, notadamente de acadêmicos, professores universitários, que adoravam em seus textos sair citando para dar mostras de conhecimento, numa suposta ou pretensa erudição, né, que ficava só nessa citação, né, meio alucinada, obsessiva, né. Ele faz disso piada. E há outros procedimentos da prosa do Sterne que estão presentes. Assim, eu não sou a pessoa mais indicada para tratar disso, eu li um pouco a respeito, mas tem gente que se detém, né, sobre essa, digamos assim, filiação de Marx à prosa sterniana.
Ele, de resto, esse humor, aí é o ponto, aí é o que a gente tem que mencionar aqui, esse humor, ele vai, de alguma forma, se manifestar na obra ulterior do Marx, nos seus escritos não ficcionais, né? Nos seus ensaios, né? O Marx, para quem lê Marx sabe do que eu estou falando, é um escritor que tem uma pena ferina, né? Tem um humor assim que é de fato mordaz, é sarcástico. E parece que o treino para escrever dessa maneira vem da juventude, quando ele estava lendo o Stane, experimentando aqui nisso que ficou fragmento, ficou para trás. O Marx nunca pensou em publicar isso aqui, né? Os pósteros aqui foram se ocupar disso. Então, para quem se interessa também pela obra do Marx, filósofo, né, ou economista, ler essas coisas tem algum interesse. Eu só vou citar aqui, para encerrar esse comentário, um biógrafo inglês do Marx, chamado Francis Wynne. Ele diz o seguinte: para fazer justiça à lógica demencial do capitalismo, o texto de Marx é saturado, por vezes até mesmo inundado de ironia. Uma ironia que escapou a quase todo leitor por mais de um século. Então ele frisa bem assim, a importância do humor, né, no enfrentamento das questões com que o Marx trabalhou a vida inteira. Eu só faria um pequeno reparo aqui, quando ele diz que escapou a quase todo leitor, não sei, eu acho que houve gente que captou, né, esse lado, o humor do Marx. E só para fechar mesmo, eu vou citar o Brecht, não? Que é um cara que percebia, ele mesmo fazia também uso de recursos, né, de sátira, de humor em vários seus escritos. Mas eu menciono aqui um trecho de um diálogo entre duas personagens do Brecht, num livro chamado Conversas de Refugiados, em que eles começam a conversar sobre o Hegel. Então, se vocês me derem licença, eu vou ler um trecho desse diálogo, e um desses fulanos, conversando, diz para o outro: Hegel teve talento para se tornar um dos maiores humoristas da história, comparável apenas a Sócrates, que usava método semelhante. Seu humor era tal que não podia pensar na ordem sem pensar na desordem. Estava certo de que a máxima desordem era vizinha imediata da máxima ordem. Foi bem longe, a ponto de dizer que ambas ocupavam o mesmo espaço. E nesse mesmo diálogo, um outro responde: até hoje não conheci ninguém desprovido de humor que tenha compreendido a dialética de Hegel. Então, a figura, o uso do humor, do ponto de vista do Brecht, é imprescindível para compreender a própria dialética. Parece-me que, de alguma maneira, ele está corroborando ou se juntando a Marx no procedimento, exatamente nesse sentido. Se é para trabalhar com dialética, você tem que ter um mínimo de humor, tem que ter muita imaginação. Acho que é um pouco por aí. Quer comentar, Anderson? Só lembrar algumas coisas, né? Isso que eu retomando um pouco dessas coisas que você está falando, pensando sobretudo no Escorpião e Félix, o romance, acho que muito a gente tentar descrever um pouquinho esse humor, né? Acho que ele depende muito do uso de contrastes e oposições. E aí ele vai fazendo uma série de contrastes e oposições, desde o tom elevado ao tom mais baixo, de coisas que são relativas ao infinito e coisas relativas ao finito, o sublime, o ridículo, o extraordinário, o trivial, o elevado e o comezinho, que
por exemplo, a gente vai em alguns pedaços de um assunto quimérico, de uma fantasia, à digestão, né, ao aparelho digestivo mesmo. De citações da história universal, da literatura universal, do evangelho, a um raciocínio esdrúxulo para provar alguma coisa que não tem nenhuma importância. E chega mesmo, acho que um dos grandes momentos nesse texto, nesse romance, é quando ele começa a falar do cachorro constipado. Aí, constipado não no sentido de resfriado, mas no sentido de problemas digestivos mesmo. E aí fica literalmente uma discussão sobre, né, não preciso falar a palavra. E então fica muito risível isso, e isso é interessante, porque justamente isso não vai sem consequências do ponto de vista da discussão teórica de um Hegel sobre o que é cômico, por exemplo, que passa justamente por essa questão dos contrastes, das oposições, etc. E aí começa a se perceber, e acho que aí é perceptível uma coisa, que na filosofia materialista e mesmo no Brecht, um certo receio com relação à tragédia. E uma tomada de distância em relação a isso e um elogio, digamos assim, do cômico. E aí, pensando em um outro ponto que eu acho que é interessante dessa questão do cômico, lembrando do Sterne, do romancista inglês, é que o Sterne ele foi muito importante também já lá no primeiro romantismo, na conversa sobre poesia dos irmãos do Friedrich Schlegel. Em um determinado momento eles vão falar sobre o Sterne, e eles vão falar que o Sterne escrevia, na verdade, eram arabescos. Ele escrevia arabescos que não são obras de artes, mas produtos da natureza. E aí ele explicita produtos da natureza de um determinado estamento. E aí justamente você começa a perceber que tem a ver com um certo andamento do modo de um mundo burguês que está aparecendo ali, uma maneira de perceber que, na verdade, não se produz uma obra de arte no sentido tradicional, romance tradicional, que teria algo como um enredo todo construído nas relações de causa e efeito. Uma ação que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e você vai justamente acompanhando isso no romance. E aí o que é o arabesco? São coisas que se voltam sobre si mesmas, que se terminam nelas mesmas e não tem continuidade. E você vai mudando de assunto, que é justamente um modo de descrever a digressão, que é um dos grandes procedimentos central do Sterne, e aí retomado pelo Marx. E se a gente leva aí isso a sério, a gente começa a perceber como o texto começa a criar, lendo o texto do Marx, o texto, por conta dessas digressões, das oposições, o texto começa a criar um certo ritmo. Mas você percebe um ritmo que vai acontecendo. Um vai e vem, um entra e sai, quase um entra e sai de vaudeville, mas que não vai levar a nada. Você não tem propriamente enredo. E aí é curioso, porque esse aspecto, a gente percebe que tudo que poderia ter continuidade é interrompido e desembesta pela digressão. E a gente percebe que tem algo aí de extremamente moderno e que já aparece ali na época contemporânea do Marx, tanto no Büchner quanto no Grabe, que era um outro dramaturgo importantíssimo dessa época, e que você começa a ver peças que não se pautam exatamente pela construção de uma trama. E aí eu perceber isso é interessante pelo seguinte, tem um trecho que o Tércio, na introdução que ele fez a tradução, aí ele chama a atenção, que lembra muito o famoso trecho do 18 Brumário, que, por sua vez, lembram trechos que aparecem na crítica à filosofia do direito de Hegel. E aí é interessante perceber o seguinte, essa lógica de uma trama que não se segue, que é sempre interrompida e digredida, você vai quebrando uma concepção justamente burguesa do que se entende por ação. E isso vai aparecer, no caso da dramaturgia, o Büchner e o Grabe, isso vai aparecer, sobretudo, pensando no Grabe, tem uma peça dele que se chama Napoleão, os 100 Dias,
que é uma peça de 1830, escrita entre 1830 e 1831. E é uma peça que você tem cenas de massas, as multidões durante a Revolução. E são pequenas sequências breves, sem nenhuma relação entre elas. E aí, justamente isso é interessante, porque começa a aparecer um certo tipo de realismo. E aí, então, você tem uma oposição, aparece a oposição ao idealismo, aparece uma oposição à concepção de história burguesa, e isso vai ter todas as consequências possíveis para a obra do Marx, né? Para a concepção dele de história, para a crítica da economia que ele vai fazer, e uma recepção que vai ter a filosofia dele na obra de Brecht, por exemplo, na criação do que a gente chama de teatro épico no século XX. Então, ali onde parece só um detalhezinho técnico, um pequeno procedimento técnico do Marx, eu acho que tem ali um início com muita fortuna. Muito bom, obrigada. A respeito da forma, Tércio, você quer comentar alguma coisa da forma literária? Porque o Anderson até que... Eu gosto que ninguém... Eu não preciso falar nada, só deixar eles falando. Assim. A forma... Eu acho que o Anderson já comentou. É um romance, como eu disse a vocês, em fragmentos, né? A forma é a da, digamos assim, grosso modo, falando de maneira muito genérica, é um romance satírico. Só que, como o Anderson já pontuou, é uma espécie de sátira sem um objetivo claro. O que quer dizer com objetivo claro? Não tem uma figura no romance que venha a ser criticada. Não se constitui uma personagem que é objeto dessa crítica, uma crítica demolidora, satírica. Essa é uma espécie de sátira que gira em torno de um eixo, né, como o Anderson já mencionou, e não sai muito disso. Né? É essa coisa, a escrita digressiva steniana. Você pega um objeto absolutamente insignificante. Tem um dos capítulos que eu acho mais divertidos, é uma espécie de capítulo filológico, em que o fulano começa a tecer comentários sobre a origem de um determinado nome. E aí ele começa a tecer as considerações mais estapafúrdias, assim, só que tem cara de um filologista, só que é muito caricato, assim. A maneira como ele vai desenvolvendo as derivações, a mudança de uma vogal que no inglês seria tal, no alemão vai ser tal, ou a consoante, ou a consoante, que mudam assim, mas ele vai lançando mão dos instrumentos mais absurdos para tecer essas considerações. E não dá em mais nada além disso. Não é que você não está fazendo uma crítica. Por isso que o romance tem esse caráter experimental reconhecido pelo próprio Marx depois. Ele vai escrever pouco tempo depois para o pai dele, a quem ele havia dedicado o romance, porque o pai dele incentivou o Marx, o pai reconhecia no Marx, no filho dele, digamos, um escritor em potencial. Achava que o filho tinha talento para aquilo. E incentiva o filho, escreve carta para o filho, falando, olha, invista na carreira literária, que eu acho que isso dá um futuro para você. O Marx faz essas coisas, ele escreveu muitos poemas, baladas, tal, coisa também muito interessante, aliás. Mas ele percebe, ele nota a insuficiência, que é um pouco, acho que talvez isso que o Anderson mencionou e que eu estou retomando aqui, que é tudo bem, você faz a sátira, mas é uma espécie de sátira sem objeto, né? É uma brincadeira, né, que se esgota em si mesma. É bom como experimento literário, você treina a mão, né, mas você não constitui de fato um romance, um projeto mais consistente. Não sei se eu teria mais alguma coisa a dizer sobre a forma. Vocês estão curtindo? Eu vou fazer mais uma pergunta e aí eu abro para vocês perguntarem, tá bom? E, enfim, até se vocês quiserem começar com o Anderson, a pergunta é bem simples. Como que a publicação desse texto pode ajudar a gente a entender a obra do Marx, enfim, como um todo, contemporânea? Você já deu algumas dicas, talvez até a gente possa ler esse pedacinho do 18 Brumário, que eu acho que está bem interessante, a citação que o Tércio fez na introdução.
Acho que até a gente pode, para as pessoas ouvirem um pouco do texto, mas, enfim, como é que isso funciona para quem gosta, para quem estuda, pesquisa? Acho difícil eu falar além do que eu já disse. Acho que é um pouco por aí. De alguma maneira, você tem... como eu estava falando, à medida que você vai lendo esse romance inacabado, esses fragmentos, você percebe um certo ritmo. Perceber esse ritmo é perceber um tipo de lógica em funcionamento. E essa lógica em funcionamento, acho eu, de alguma maneira... E isso é o lado interessante da produção espiritual, no sentido que falavam os alemães da época, intelectual. Que tem algo que, muito provavelmente, inconsciente, e que você percebe essa lógica como uma estrutura muito semelhante daquilo que vai ser a estrutura da filosofia da história do Marx, né? Do entendimento do funcionamento da história, do modo como a história estabelece justamente uma dialética. Então, tem uma espécie de prefiguração, acho aí. Acho que esse é o ponto. Aí, se quiser ler o trechinho, tem um trechinho do romance e o trechinho da... É só uma coisa, a gente acabou não falando da peça muito, né? Mas é que, de fato, o romance chama mais atenção do que a peça. A peça, embora a peça seja um ato inteiramente escrito. O primeiro ato está completamente escrito. É uma tragédia, mas a gente lê hoje em dia, você fala assim, não dá para levar isso muito a sério, porque é um rapaz com um tom super elevado, né, falando de uma maneira empolada, retórica, e se encontra com uma moça e tem um rompante de paixão por ela, e aí tudo vai levar a um duelo. Aí termina o primeiro ato, você não sabe como vai continuar. Mas... se fosse montar hoje, eu acho que só seria possível no modo mais escrachado possível, porque não dá para levar a sério aqueles personagens. Embora o subtítulo seja uma tragédia. É bem engraçado mesmo. Eu só vou mencionar aqui para vocês essa passagem que já foi referida aqui, que é uma passagem no romance que guarda muita semelhança com a abertura do 18 Brumário, o famoso 18 Brumário do Marx. No romance, nesse fragmento, no Escorpião e Félix, há uma passagem em que diz o seguinte: o heróico César deixa atrás de si o ator Otaviano, o imperador Napoleão, o rei burguês Luís Filipe, o filósofo Kant, o cavaleiro Krug, o poeta Schiller, o conselheiro da corte Raupach. Para reler, eu vou mencionar aqui o 18 Brumário na sua primeira edição, que não é a edição que a gente costuma ler em tradução. É a segunda tradução de 1869, mas eu vou ler conforme o Marx escreveu na primeira. Hegel observa algures que todos os fatos e personagens da história universal ocorrem, por assim dizer, duas vezes. Esqueceu-se de acrescentar a primeira como grande tragédia, a segunda como farsa miserável. Cossedier, feito Danton. Louis Blanc, feito Robespierre. A Montanha de 1848-1851, feito a Montanha de 1793-95. O 18 Brumário de um idiota, feito o 18 Brumário do gênio. É só para mencionar, de fato, a semelhança é notável. O Marx faz um autoplágio aqui, né? Ele se reproduz, né? Quase que ipsis literis, é a mesma forma, né? Para um texto que vem 10, 15 anos depois, né? Bem depois. Então, quer dizer, esse experimento da juventude, né, vai marcar de alguma forma, vai ser um instrumento importante na fatura do ensaio, da obra de crítica. Acho que era só isso. Né? A gente pode partir, né, pro... Vocês querem fazer pergunta? A única coisa é que, como está sendo transmitido, vou pedir para fazer a pergunta no microfone, tá bom? Tudo bem? Venha. Estamos tão poucos aqui. Se você puder falar seu nome.
Boa tarde, meu nome é Silene, sou professora também. Gostaria de saber, do ponto de vista da tradução, se há diferenças marcantes nessa linguagem de um Marx jovem, depois para um Marx maduro, como que você vê essa questão da tradução, como que foi o enfrentamento dessa linguagem, e se há diferenças marcantes desse Marx jovem, escrevendo ficcionalmente, para um Marx mais maduro. Bom, do ponto de vista do tradutor, eu não saberia honestamente dizer, porque esse é o único texto do Marx que eu traduzi. Eu nunca traduzi outros textos dele. Eu peguei isso aqui, quer dizer, eu conheço de leitura outras traduções. Claro, tem muita diferença, né? Isso aqui é um texto satírico, é uma brincadeira, e é literatura, é ficção, né? Então, certamente há diferenças. E as aproximações, acho que são essas que nós já procuramos lembrar aqui. É claro, né, para ser honesto com você, eu tenho que dizer que outras aproximações eu acho que são possíveis, né? Mas aí é todo um trabalho de investigação, de pesquisa que tem que ser realizado, e como disse o biógrafo inglês do Marx, que eu mencionei há pouco, é um trabalho ainda por se realizar, né? Segundo esse biógrafo, acho que ele exagera um pouco, mas ele diz que, olha, passou-se um século sem que as pessoas tivessem se dado conta da real importância do humor nos escritos de Marx, nos escritos da maturidade, inclusive. Alguém mais? Vamos lá. Venha. Então você e depois você, pode ser? Obrigada. Boa tarde, meu nome é Thiago. Gostaria de saber se esses textos tivessem sido publicados na época que eles foram escritos, se talvez desviassem o Marx mais para esse lado do romance, ou se foi só mesmo um teste para, posteriormente da sua escrita, vir para os textos mais filosóficos e econômicos, assim. Bom, você pede para um exercício de inventar a história. Meio difícil. Não sei dizer, não dá para saber o que aconteceria se ele tivesse publicado. Mas, pensando no que se produzia na época, no que havia de grande produção literária mesmo, não sei, ele passaria por um inteligente epígono. Esses textos. Mas não um grande escritor, ainda não tem, isso ainda não está lá. Ou pelo menos como escritor de literatura, tem elementos interessantes que apontam para aquilo que vai ser a filosofia dele. Mas não é como se você estivesse lendo, sei lá, um fragmento recém-descoberto, um poema em prosa do Rimbaud. Não tá no mesmo ponto, né? Não é isso. Ou um poema do Hölderlin. Assim, não é isso. Eu acho, pelo menos. Eu estou de acordo. Seria uma coisa a mais. Eu acho que o Marx não seria notado. Talvez até fosse muito criticado. Vamos lembrar o seguinte: nós, na nossa experiência brasileira, a gente vive um processo de uma cultura que eu vou dizer que é rarefeita. Nós temos grandes escritores, certo? A gente tem preciosidades tipo Guimarães Rosa ou Machado de Assis. Poderia citar muitos outros. Mas, de um modo geral, eu acho que nós temos uma crítica, sobretudo hoje, muito mais leniente, mais concessiva, tal. Na época, se você se metesse a besta na Alemanha para sair publicando coisas que fossem consideradas insuficientes, a crítica era impiedosa, assim, não tinha muito, passar a mão na cabeça, tal. Eu acho que ele corria grandes riscos, mas ele mesmo percebeu que aquilo não dava futuro. Agora, se o Marx tinha potencial para ser um grande escritor, fica difícil. Eu acho que tinha, né? O pai dele achava, e eu acho que não era só por uma questão de ser pai coruja. Eu acho que ele tinha
dotes literários, assim, porque também não era todo mundo que conseguia escrever isso que ele escreveu. Não. Só que o Marx faz uma opção na vida dele, assim como todos nós temos que fazer as nossas. Não. E ele abre mão da carreira literária, e eu acho que ele não abre mão da carreira literária só porque ele falou assim, eu não tenho muito talento para isso. É porque ele começa, de fato, a se interessar por outras coisas e achar que tinha coisa mais importante para ele, pessoalmente, fazer do que fazer literatura. Só lembrar disso que você está falando, uma coisa que a gente acabou não comentando, mas que eu acho que é uma coisa importante, que a gente não pode esquecer, que os anos 20 começa a ter uma certa ascensão de uma classe média na Alemanha. Isso que hoje a gente chama de classe média, justamente os estamentos médios. Na época nem se falava em classe, né? A palavra aparece aqui e ali. Aparece uma vez nos comentários do Hegel na Filosofia do Direito, lá em 1820. Assim, de passagem, se referindo justamente àquilo que vai se chamar de proletariado depois. Aí a noção ainda está se formando, a noção de classe. Então, a sociedade se entendia de uma outra maneira. E, bom, uma certa ascensão de uma classe média, nos 20 e 30, e que você tem justamente, começa a frequentar os cursos do Hegel, aquilo que a gente chama de profissionais liberais. Eles vão se interessar por aquilo. Aí você começa a ter um tipo de uma classe média mais ou menos intelectualizada, culta, interessada em assuntos mais gerais, e justamente alguns desses que estão ali na universidade, momento de forte repressão, censura, o que eles vão fazer? Jornalismo. Aí é uma época de grande jornalismo. É um jornalismo extraordinário. Basta a gente pensar os primeiros textos do Marx, por exemplo, com relação à Lei das Madeiras. É a época que o Heine vai ter uma produção jornalística extraordinária. Então, o jornalismo é uma coisa muito importante nesse momento, e aí talvez, na cabeça de alguém como o Marx, naquele momento, junto com os interesses políticos, a fala na pública propriamente, talvez fosse mais interessante do que escrever literatura, né? Talvez isso fosse importante lembrar. Obrigado. Bom, estamos no paradoxal horário de verão, então boa tarde e noite. Bom, como eu sou um sujeito que admiro muito a irreverência, acho o humor fundamental, né? E como sou leitor de Marx, eu percebo, de fato, que essa coisa do humor está muito presente nas obras dele. Agora, o que me chamou a atenção foi quando você se refere ao Brecht, quando ele fala quando ele percebe que o Hegel também era humorado e que ele diz, você disse que ter humor facilita, vamos dizer assim, a compreensão e o entendimento da dialética do Hegel. Esse ter humor é uma condição estética para se compreender o Hegel? Bom, eu não diria que o Hegel fosse um escritor bem-humorado, né? Acho que eu não vejo humor, né? Não vejo sátira no Hegel como dá para a gente ver em Marx, né? O que o Brecht está dizendo é o seguinte: você precisa ter humor para compreender o Hegel, né? Malgrado ele mesmo ter sido um escritor, digamos assim, sisudo. Agora, eu acho que sim, eu acho que aquilo que a gente está tentando fazer aqui é salientar o aspecto estético, sim, né, dos escritos de Marx, né, tanto nesses aqui, quanto nos... Assim, é fundamental, o que nós estamos tentando apontar, o que a gente está querendo falar, embora de maneira marginal, um pouco tateando o objeto, porque não somos especialistas no assunto, mas é dizer que a forma é importante e que ela vai ser recuperada ou reutilizada, aplicada em escritos posteriores, dando-lhe potência, né? Lembrando sempre que esse é um tema ainda pouco estudado, né, e que acho que carece de mais pesquisa, de aprofundamento. Anderson. Vou defender o Hegel. O humor do Hegel. Que eu me lembrei de um texto do Hegel que se chama Quem Pensa Abstratamente.
É um texto que ele escreveu jovem, no comecinho, eu não me lembro a data, mas deve ser comecinho do 1800, 1801, 2, coisa assim. Esse texto vocês encontram na internet, basta pôr lá Quem Pensa Abstratamente, Hegel. É um texto que deve ter 3 páginas no máximo. O assunto é a ideia de abstração. E aí a ideia de abstração tem a ver com uma ideia de o sentido primário da palavra abstração, que é de separação. Então, você pegar uma parte pelo todo, sem levar em consideração o todo propriamente. Então, está sendo abstrato. E isso é central justamente para a dialética, né? Justamente você tem que entender o movimento de um todo e não a particularidade em si mesma, mas essa particularidade dentro de um movimento que ela também compõe. E aí, esse texto é divertidíssimo. Aí eu não sei de cor, óbvio, mas um determinado momento ele vai dar exemplos. Aí um dos exemplos tem um sujeito na feira querendo comprar ovos. E aí ele vai querer comprar os ovos, aí ele olha os ovos e fala para a feirante, mas esses ovos estão podres. E ela imediatamente responde, mas podre é a sua família. E ela começa. E aí ele vai mostrar, isso é um exemplo de abstração. Justamente você pega uma parte e leva para o todo, você faz uma... Aí ele vai fazendo, aí ele vai dando vários exemplos. Isso aqui eu não me lembro de fato, se tivesse relido ia ser ótimo para isso. Mas procure esse texto que é muito bom. Quem pensa abstratamente. Bom, mordi a língua. Né? Mas, de qualquer maneira, o Brecht não está se referindo a esse texto. Né? Ele está vendo humor na dialética mesmo. Né? Não tá... mas esse texto é um exemplo de uma espécie de dialética concreta. Sim. No sentido que lembra um pouco uma espécie de antecipação do que vai se entender como ensaio no século XX. Mas também com alguma coisa do jornalismo que vai fazer o Marx. Eu acho que tem alguma coisa ali. Perfeito. Seria interessante pensar a respeito. Aqui tinha uma pergunta, calma. Por favor. Obrigado. Meu nome é Maurício Paris e eu sou historiador. Esse ano faleceu um historiador norte-americano chamado Hayden White, que teve um livro muito famoso chamado Meta-História, que ele dizia que toda história era uma escrita, uma ficção. Ele usava as categorias do Norton Fry e dizia que o modo de escrever do Marx era metonímia com ironia. Um outro comentarista venezuelano, Ludovico Silva, tem um livro chamado O Estilo Literário do Marx, que enfatiza a ironia novamente. Né? Um biógrafo do Marx, Francis Wynne, ele gostava de dizer que o Capital, ele gosta de dizer que o Capital é um romance gótico, onde o trabalho morto se alimenta do sangue do trabalho vivo. É muito interessante essa abordagem, né? E o fetichismo da mercadoria nos transforma em zumbis idólatras, né? Walking Dead. Então, a pergunta que eu faço a partir desses autores, né? O Anderson citou aqui o jornalismo e eu comecei a imaginar como historiador, fase A, fase B, né? O jornalismo como mediação para o pensamento político. Né? Essa questão da ironia sempre presente nos textos do Marx, sempre presente naquele texto que a gente acha que é de economia, mas não é, que é o Capital. O Capital é irônico, a obra do Marx é irônica. Qual esse background literário do Marx, como que ele nos faz o mais irônico dos pensadores que talvez a humanidade produziu? Citando Shakespeare, citando os clássicos gregos, né? Essa herança literária na obra, aspas, séria do Marx. Muito obrigado. Olha, quando você lembrou aí do Capital, é sempre importante a gente lembrar o subtítulo, Crítica da Economia Política. E, de fato, não é um livro de economia, é um livro de crítica. E aí, em pensar o papel dessa ideia de crítica ali para o Marx e a questão do humor, e aí eu acho que se a gente juntar um pouquinho essas coisas, acho que seria o ponto para poder pensar. No seguinte sentido, quando a gente pensa no humor, na ideia do cômico, justamente oposições e contrastes, então você faz com que dois polos se critiquem simultaneamente, né? Então, que são justamente são modos de descrever o funcionamento da dialética. E, ao mesmo tempo, se a gente pensar que uma obra de arte
levada a sério, no caso a literatura, ela sempre vai ser uma obra de crítica. Acho que algo disso começa a aparecer aí, e se a gente não se esquecer de uma outra ideia, que é justamente do que o Marx vai chamar da crítica da ideologia, feita pelo Marx. A ideia de crítica da ideologia, eu acho que ela não pode ser inteiramente separada do aspecto crítico do funcionamento de uma grande obra de arte. Ela, de alguma maneira, sempre faz essa crítica. Acho que algo disso é retomado. É o ponto onde as diferentes formas de produção, de produções intelectuais, se cruzam, né, em que fazer a separação, isto é filosofia, isto é literatura e assim por diante, perde um pouquinho do seu sentido. Não sei, acho que vai um pouco por aí. Não dá para fazer uma grande explicação, mas apontar um pouquinho. Mais alguém? Então, a gente vai fazer considerações finais. Tanto o Tércio quanto o Anderson vão ficar aqui um tempinho, então vocês podem depois bater um papo, perguntar alguma coisa que agora deu vergonha de perguntar no microfone, que está sendo transmitido. Você começa, por gentileza, então? Bom, acho que deixa para falar um pouco, acho que eu falei, acho que é só uma questão de agradecer o convite e poder conversar. Espero que vocês leiam o texto sem querer fazer propaganda, não é isso? E para quem tiver interesse, aí vai soar como propaganda de novo, mas enfim, acabou de sair o primeiro volume daquela grande biografia sobre o Marx, e justamente sobre esse período do jovem, do garoto Marx, né? Então lá tem várias informações sobre a época, mas não sei, acho que o que eu queria falar em geral, acho que tá dito. Eu, da mesma forma, eu queria agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez agradecer a Tapera Taperá, que sempre nos acolhe aqui com muita gentileza, a Boitempo, recomendo a todos vocês a leitura, é divertida, né? Pelo menos isso dá para dizer, é bem engraçado assim, o texto, assim, e é isso. Tá bom? Muito obrigado. É divertido e rápido. Só falar que depois às 7, então, agradecendo aí aos participantes, a gente vai ter um debate sobre Marx e ficção científica, né, como bem salientado pela Ana. Vamos falar do gótico, Capital. Enfim, um debate sobre Marx e ficção científica, que é um debate aparentado com esse, mas não mesmo, aí a partir das 7. Aí, então, é isso. Tá bom, o livro está vendendo ali fora, a gente vende umas cervejas aí, quem quiser também. E é isso. Tá bom.